existe a uma pizza? E para falar sobre pizza, vamos ter o prazer de receber alguém que entende muito do assunto. Bem, eu diria que nem precisa ser dia da pizza para saboreá-la. Você quer dizer que pode ser todo dia? Exatamente, pode ser sexta, sábado, domingo ou qualquer dia. E precisa ter forno a lenha? Você não precisa ser um pizzaiolo e nem ter um forno a lenha. Claro, se tiver um forno a lenha, será perfeito. Mas você pode usar o seu forno convencional, a gás ou elétrico, e fazer uma pizza maravilhosa. Um dos segredos é utilizar uma farinha de boa qualidade, assim como os outros ingredientes, é claro. Então, vamos conferir todas as dicas. Bora lá? Vamos fazer uma esponja. Coloque o açúcar, o fermento e a água morna. Misture e deixe fazer uma pré-fermentação por aproximadamente 10 minutos. Junte o sal e a farinha e misture bem. Lembrando que o sal não pode entrar em contato direto com o fermento, pois ele possui uma substância que inibe a fermentação. Adicione a esponja e o azeite à farinha e misture. Agora, mãos à obra. Em uma bancada, comece a sovar a massa e não tenha preguiça. A sova é uma etapa muito importante. Sove por pelo menos 8 minutos. E lembrando que as calorias que perder durante o processo poderá recuperá-las com uma bela fatia de pizza. Faça uma bola, cubra com um guardanapo e deixe descansar por pelo menos 1 hora. Nesse tempo, deve dobrar de volume. Bem, existe uma discussão sobre o uso do rolo para abrir a massa. Mas se você, assim como eu, não domina a arte circense de abrir a massa com as mãos, o jeito é usar o velho e conhecido rolo. Abra a massa sempre do centro para as laterais e em todos os sentidos, deixando o centro mais fino e as bordas um pouco mais gordinhas. Faça furos com um garfo em toda a extensão da massa e deixe descansar por mais 1 hora. Se o seu forno não é a lenha ou próprio para a pizza, vamos fazer um pré-assamento da massa para posteriormente colocar a cobertura. E aqui vai uma dica muito importante. A pizza precisa ser assada em alta temperatura. Isso significa que o forno precisa estar muito quente. Precisa que as paredes, o teto, a porta, enfim, tudo esteja muito quente. Para isso, você precisa aquecer o forno na temperatura alta, de 250 a 300 graus, por pelo menos meia hora antes. Se você tiver uma pedra refratária, vai ajudar muito para melhorar o assamento, pois ela mantém a temperatura e estará no forno durante o pré-aquecimento. No meu caso, utilizo uma forma de pedra-sabão. Coloque a massa para pré-assar, mas fique atento, é muito rápido. Aqui levou 4 minutos. Agora chegou a hora de prevalecer o seu gosto pessoal. A cobertura pode ser variada, bastando ter equilíbrio entre os ingredientes. Vou fazer com um ingrediente que eu gosto muito. É acessível, extremamente saboroso e foge do convencional. Vamos lá? Distribua o molho de tomate sobre a massa. Um pouco de mussarela ralada, porque pizza com muito queijo é bom demais.
E agora a queridíssima mortadela. Corte as fatias ao meio, dobre e vá ajeitando em toda a superfície. Uma dica importante: quando for comprar a mortadela, peça que seja fatiado o mais fina possível. Finalize com as raspas de limão siciliano. Volte ao forno até que o queijo esteja derretido e com aparência crocante. Isso não vai levar mais do que 10 minutos. Melhor comer logo, antes que esses intrusos atacam toda a pizza. Desejo que a sua casa se transforme numa verdadeira pizzaria. Mas qualquer dúvida é só me chamar aqui. Obrigada por curtir meu canal Curtição Kitchen. Até a próxima!